A paz do Senhor, irmã Ângela. Eu vou contar meu testemunho, mas a irmã pode colocar foto, fica a seu critério, conforme a irmã achar melhor. E eu prefiro que a irmã narre o testemunho do seu jeito, porque eu gosto de ouvir os vídeos do jeito que você narra eles, tá bom? E eu vou estar contando, tentando ser o mais objetivo possível, tentando colocar alguns testemunhos no mesmo testemunho, e tentando fazer da melhor maneira possível. Espero que fique bom. E se ficar assim, alguma coisa assim desajustada, a irmã ajusta. Mas eu vou contar tudo como aconteceu exatamente, tá bom? Eu vou começar o testemunho assim. Quando eu casei, eu fui morar no sítio com meu marido. E nesse tempo eu não era convertida, não conhecia a Jesus, só mesmo de ouvir falar, que era do catolicismo, e acreditava da forma que o catolicismo ensinava. Bem, então eu casei, fui morar com ele. Já vinha de um tempo de muita perturbação e tribulação, e mais como fuga acabei casando e fomos morar num sítio onde ele já morava. Era colônia de holandeses, mas chama assim, sítio, colônia, como bem parecer melhor. Enfim, e ali, já de início da vida, já começou as brigas e já virou naquela, assim, como se fosse, perdão da palavra, mas já era mais um inferno do que um casamento. E ali foi. E aí, morando com a mãe dele, com as irmãs, porque a mãe dele era viúva e ele é que sustentava a casa. E aí, ele se preparou para comprar uma casa para a mãe, para que ela viesse embora. E assim o fez. E eles vieram embora. E tinha a minha cunhada, que era a mais velha. Essa, então, deu de me perseguir desde então. E todo dia ela ia na minha casa, porque ela trabalhava com uma holandesa no sítio. Então, essa holandesa buscava ela na cidade, e quando ela terminava, era perto da minha casa, ela ia todo dia praticamente e ficava lá incomodando meu marido, que precisava de uma casa. Isso que ele já tinha comprado terreno com uma casa para ele, só que era uma casa muito humilde. E assim foi. E aí meu marido ficava muito triste, chegava em casa porque ela inflamava tanto que precisava de fazer uma casa, e era aquela briga. E aí ele começou a ajudar. E nós, nessa época, porque começo de casado, a gente não tinha nada em casa, era só mesmo fogão, uma pia da casa e a cama, e era só. E nem roupa direito ele tinha, porque como ele cuidava da família e não se preocupava de comprar roupa, era aquela dificuldade. E assim o tempo foi passando. E eu engravidei e tive um filho. O filho nasceu saudável, era uma criança linda. Todos acabavam que tinham inveja, porque ele era o preferido da minha tia, que me criou, e não tinha neto, porque os filhos dela eram mais velhos e não tinham casado. Então ele, para ela, meu filho era como neto. E aí os outros primos não aceitavam. Era como se ela fosse assim, como se ela idolatrasse aquela criança, que era o meu filho. E o tempo continuou passando, e antes dele fazer 2 anos, ela adoeceu de câncer e morreu. E ele não tinha nem 2 anos ainda, assim que ela morreu. O que aconteceu? Num dia, vou passar para a parte 2. Em um dia era 8 de setembro, que seria na madrugada, que ele faria 2 aninhos. Antes dele completar os 2 anos, voltando um pouquinho, eu havia me esquecido, a gente estava na sala um dia e eu escutei um estrondo atrás da casa, como se tivesse explodido um bujão de gás. Era um estrondo terrível. E aí saiu eu e meu marido correndo tudo para ver o que tinha acontecido. Mas quando chegamos lá atrás da casa, não tinha nada, tudo normal. É como eu ouvi o testemunho de uma irmã que disse, esses dias atrás, que antes do inimigo atacar, ele avisa. Dito feito. Quando, na madrugada, meu filho faria 2 anos, ele foi atacado por um ataque violento. E aí, como a gente não conhecia Deus, não conhecia nada, saímos de lá do sítio, viemos para a cidade. Chegamos na casa do meu tio, que era marido da minha tia, que já havia falecido, e ele, muito católico, crente em curandeiro,
fomos atrás do curandeiro. E ali as coisas, em vez de melhorar, só pioraram. Os ataques foram ficando mais intensivos, piores. Ataques terríveis, que às vezes ele estava no meu colo, é como se alguém chegasse e empurrasse, batia muito a cabeça. E assim foi. E foi aquela luta, e os médicos não encontravam jeito. Ele era uma criança normal, ele era uma criança que falava, era inteligente e era bonito. Não era porque era meu filho, mas porque é meu filho. Ele realmente era uma criança linda. Todos olhavam e diziam. Mas aqueles ataques que davam com tanta intensidade que não havia o que controlasse, não havia remédio que controlasse, foi roubando tudo dele. Roubou a voz, roubou a inteligência, entortou os pés, entortou a coluna, e assim foi. Até que conhecemos a Jesus, que alguém falou de Jesus, e começamos a buscar então Jesus, porque os feiticeiros já não estavam dando conta, né? Aí começamos a buscar Jesus. E aí, isso que ele já estava naquela busca, ele já estava, acho que com uns 6, 7 anos, que ele começou a ficar enfermo com 2, né? E um dia, na quadrangular, o pastor disse que Deus iria prosperar e os médicos iam acertar o remédio, e foi o que aconteceu. E ele ficou bom, ficou normal, Deus abençoou. Mas um dia veio alguém da assistência da PAI e perguntou o que aconteceu, que ele tinha ficado tão bom, o que aconteceu, que ele estava normal, mas nós ficamos com vergonha e não confessemos Jesus. Não sei se foi essa a situação, eu nunca entendi direito, mas o ataque voltou violento. E aí continuou roubando tudo dele. E aí a caminhada com Jesus começou. Mas Deus não curou mais. Mas as perturbações foram se intensificando e foram piorando, e ele já não dormia, e ele se feria nos formigueiros, era terrível, e briga dentro de casa, meu marido alcoólatra, o sofrimento foi aumentando. Mas eu fui vivendo com Jesus e caminhando com Jesus e aprendendo de Jesus e lendo na palavra e fui aprendendo, e mesmo ele não sendo curado, a minha fé foi aumentando. E eu aprendi de Jesus e eu disse para Jesus, Jesus, se eu tiver um filho, eu dou para o Senhor um outro filho para que o Senhor cure esse. E Deus ouviu. E eu não queria ter filho, eu não ia ter filho mais de jeito nenhum. E Deus me deu o outro filho. E aconteceu que ele nasceu normal. Quando nasceu, o inimigo também tentou tirar a vida dele. Mas como Deus já estava na minha vida, ele usou um profeta que falou que quando ele nascesse, coisas horríveis iriam acontecer, coisas horrendas iriam acontecer, mas Deus daria o livramento, e dito e feito. Quando ele nasceu, meu marido quase se acidentou, quase morreu, o meu filho engoliu água do parto, depois que veio para casa, que ficou bom, no 7º dia, que tinha aquela superstição, né, que tinha que fechar toda a casa, minha irmã foi dar banho nele e passando a mão no rosto dele com sabão, afogou ele e ele quase morreu, voltou para o hospital, ficamos no hospital por um tempo. Mas Deus cumpriu o que prometeu, tudo ficou bem. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E um dia, como eu morava nesse lugar, eu não gostava de onde eu morava. E aprendendo e conhecendo a palavra de Deus, um dia eu li no livro de Esther sobre o jejum. E eu achei lindo. E eu pensei, se esse Deus faz, eu quero sair daqui e ir embora para a cidade, porque eu não gosto desse lugar. A casa que eu morava era uma casa pequena, mas era um lugar sombrio, era um lugar perturbado, onde eu via vultos, onde havia muita tristeza, muita perturbação. Eu não era feliz. À noite, eu acordava assim, de madrugada, meu marido era leiteiro, e eu sonhava toda madrugada que vinha um vento e abria a porta, e eu não conseguia fechar a porta. E assim foi. E eu orei, jejuei, porque já estava aprendendo na palavra de Deus, que eu devorava a Bíblia nesse tempo, porque achava a coisa mais linda que eu nunca tinha conhecido. E comecei a jejuar para Deus me tirar daquela casa que eu não aguentava mais lá. E disse, Deus, nem que seja na casa da beira da estrada, eu quero morar, que era uma tapera. E entrei numa campanha de jejum com Deus. Passou-se os dias, acho que meses, e Deus mandou o holandês falar para o meu marido que nós íamos morar na beira da estrada, mas que ele iria tirar aquela tapera e ia construir uma casa nova para nós. Dito feito,
Então, é, mudamos na casa, eu e meu filho. Um dia, lavando a calçada da casa, à beira da estrada, a Casa Verde, que eu morava, que eu gostava muito, o Espírito Santo bradou no meu coração: agora chegou a hora, agora você vai embora para a cidade. Nossa, eu não me contive de alegria naquele dia. Não deu um ano, meu marido ganhou uma conta e viemos. Apenas tinha um terreno aqui na cidade que Deus já tinha preparado, não tinha casa. E eu queria uma casa. Aí eu cheguei nesse terreno e eu não gostei. E eu não queria aqui. Rodei uma cidade atrás de casa para comprar, mas Deus é Deus, Ele sabe o melhor para a gente. E apareceu casa nos lugares assim ruim que se eu tivesse lá hoje eu me arrependeria. E Deus novamente me mostrou o reboco da casa, a janela do fundo da minha casa. E eu pensei, não, é aqui que Deus vai me colocar. Pois bem, um dia eu olhei e estava lá a casa levantada e a janela exatamente do jeito que Deus tinha me mostrado na visão. E eu estou morando nessa casa até hoje. E Deus me prometeu, quando lá atrás eu fiz uma oferta, um sacrifício, e eu dei uma oferta que me chamaram de louca. Eu também tinha feito isso, um propósito com Deus. Na época era R$ 1.000, e me chamaram de quanta louca que eu ajudava pastor, até foi o pastor Malafaia que pediu. Mas eu nem me importei. E Deus honrou a minha fé, eu estou aqui na minha casa. E quando foi para construir essa casa, o meu cunhado queria de todo modo que o meu marido emprestasse o dinheiro da construção da casa para ele, que ele certamente não iria pagar, porque a nossa caminhonete, aquela que eu contei para vocês que parou com a gasolina, ele pegou do meu marido, comprou modo de falar, ele levou e nunca pagou. E Deus estava trabalhando na minha vida e não deixou ele emprestar o dinheiro da construção da casa. Deus começou a trabalhar na minha vida de um jeito tremendo. E eu moro aqui até hoje. E eu já não tenho mais a loja, mas isso foi uma questão de rebeldia da minha parte. E aquela cunhada que eu falei foi a responsável por eu perder aquela loja que eu tanto amava. E eu era apegada na loja. E eu tive que orar muito para Deus tirar o apego, fazer eu esquecer. Hoje eu não quero nem saber de loja, porque também foi uma coisa errada. Mas Deus cumpriu o que eu pedi. Porque Deus me abençoou, porque Ele tinha um propósito na minha vida. Meu filho sarou? O meu filho mais velho? Não. Mas Deus deu a paz para ele. Hoje, ele tem paz. Ele ainda sofre os ataques? Sofre. Deus não curou, mas porque eu fui muito rebelde. Porque Deus poderia ter curado, mas eu tenho ciência que se Ele não curou foi por causa da minha rebeldia. Mas o filho que eu havia dado a Deus, que é o mais novo, é uma bênção. E hoje meu marido não mora mais comigo, porque fiz de tudo, orei, e ele não obedeceu. Mas hoje eu tenho paz, e meu filho mais novo é quem cuida de mim, que vive comigo. E o meu outro que Deus não curou, ele fica ali em paz, até que Deus venha dar o descanso para ele, porque ele ainda sofre, porque ele mal consegue andar, é muito debilitado. Mas eu sei que Deus tem um propósito sobre tudo isso. E esse é meu testemunho. Deus é maravilhoso, Ele cumpriu tudo que prometeu na minha vida e está fazendo muito mais do que eu esperava. Hoje eu não estou mais na Assembleia de Deus. Enfim, mas Deus me colocou lá porque Ele tem um propósito. Eu é que dirijo o grupo de oração da Adventista, porque nem existia. A igreja estava acabando. E Deus tem levantado ali. E Deus tem transformado vidas ali através da oração. Então eu creio que Deus não está em placa de igreja. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu creio nisso. E é isso, Ângelo Gabriel, que Deus te abençoe muito. E que esse testemunho possa ajudar, né? Aqueles que estão fracos na fé, a saber que Deus é fiel. Irmã, eu estava revendo os áudios e pulou uma parte ali, eu não sei o que aconteceu, que pulou uma parte, que era que quando eu mudei, eu vou tentar passar aqui, se a irmã conseguir entender tudo, senão a irmã pode deixar como tá. Então, quando eu mudei na casa, da beira da estrada, eu mudei no domingo, na segunda-feira, meu marido pegou o pagamento dele, do irmão dele, e gastou tudo. Tudo, 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 tudo. E aí, ele voltou para casa altas horas da noite. Sei que aquele tempo ainda eu estava no início da caminhada, era muito perturbada, eu destruí a moto dele. E aí ia me separar dele. Só que daí
chegamos numa concordância que se ele jejuasse comigo, então eu ficaria com ele. E aí fizemos. E aí ele pegou um dinheiro que ele tinha emprestado e me deu para mim pôr a loja que eu venho falar embaixo. E eu coloquei essa loja, porque eu tinha oração e jejum na presença de Deus, que eu queria uma loja. E Deus honrou a minha fé, e eu coloquei essa loja. E essa mesma cunhada minha me perseguiu até que minha loja acabou. E foi uma luta para parar com essa loja, para me esquecer dessa loja, porque eu era apegada, tive que orar muito. Também foi rebeldia que eu coloquei pessoas que não deveria ter colocado na minha vida. Eu sempre fui muito rebelde, por isso eu passei por muito sofrimento. Agora eu tenho paz porque eu aprendi debaixo de muita cajadada, porque eu fui terrível na minha vida. Mas eu espero que a irmã consiga encaixar tudo certinho aí. E ainda, quando eu estava junto com a minha cunhada na loja, ela me perseguia tanto, tanto, que eu também entrei numa campanha de jejum. E um dia, um sonho, Deus me mostrou um braço podre de um cadáver segurando a minha cintura, que Deus mandava um vento e jogava longe esse braço. E depois desse sonho, Deus tirou ela, separemos a loja, que a nossa loja era junto, separemos, Deus tirou ela. Mas foi uma guerra. Então, isso tudo aconteceu. Espero que a irmã consiga encaixar aí certinho. E pode pôr meu nome também, é Lívia Matos, não tem problema. Tio, isso é Deus tem feito na minha vida. A paz, senhor Mângela. Então, eu vou explicar, assim, dentro do que acontece, conforme, espero que fique bem esclarecido. Então, eram ataques epiléticos, só que não era um tipo só de ataque epiléticos, eram vários, porque foi diagnosticado pelo médico, epilepsia, e tem uns nomes aí complicados que eu não sei dizer o nome. Só que esses ataques, eles acontecem, hoje em dia, eles acontecem geralmente durante a noite, ou quando de dia, ele às vezes, depois do almoço eu coloco ele para dormir, ele tem esses ataques epiléticos. Mas um dos ataques, que era aquele que empurrava ele, como se fosse uma força violenta que empurrasse ele, esse, graças a Deus, foi controlado, já não acontece mais. Mas os ataques, onde se convulsiona todo o corpo, esses ainda continuam, só que pela misericórdia de Deus, hoje mais controlado. Então, eu vou tentar explicar para ficar bem resumido. No começo, era muitos ataques. Era, assim, o dia todo. Tanto aquele que convulsionava o corpo inteiro, que repuxa tudo, que muitos já conhecem, como aquele que, se tivesse no meu colo, quando era pequenininho, era como se uma força violenta puxasse e lançasse no chão, assim, sem dó nem piedade. Esse foi controlado, graças a Deus. E então, conforme tudo aquilo foi desencadeando, a partir do momento que começou, aquilo só foi piorando. Ele ficou internado no Hospital das Clínicas por muito tempo, e aí os médicos começaram um tratamento para controle daquelas crises, dispensaram a possibilidade de ele fazer cirurgia, porque, enfim, a cabeça toda é tomada por focos da epilepsia. Enfim, não sei explicar essa parte, mas é isso que acontece. E não havia remédio. Repassou todos os remédios de convulsão que havia. Ele tomou todos que vocês possam imaginar, e quem conhece sabe, todos, até remédios importados. E nada dava jeito, nada resolvia. Tanto que chegou um tempo que ele ficava praticamente jogado no chão, tremendo, babava. Era horrível. Era coisa assim de chorar de ver. Era muito terrível, era muito triste. E eu, como estava, nessa caminhada conhecendo a Deus, fui me aprimorando, e foi em Efésios que eu aprendi. Até hoje eu estava na igreja de manhã e Deus falou comigo sobre Efésios, revestir-nos de toda a armadura de Deus, e foi aí que eu aprendi. E os médicos davam uma quantidade de remédio, ele vinha para casa. Quando chegava em casa, aqueles remédios, eles agiam exatamente por 10, 15 dias, dando uma certa controlada, mas quando começava, aí não parava mais, aí era triste, até ele definhar.
voltávamos de novo para as clínicas lá e tal, e e a quantidade de remédios aumentando. E um dia eu fiz um propósito com Deus e falei: Senhor Deus, chega de tanto sofrimento, eu vou diminuir esses remédios o máximo que eu puder, sem contar que um dos remédios na época era muito caro. E ainda provocava um estado de riso nele, que ele ria assim, descontroladamente, e não dormia mais à noite devido ao remédio que é o lamotrigina, que ele toma até hoje. E eu fui reclamar para o médico que ele não estava dormindo, e ria muito. O médico falou bem assim para mim: o que você prefere? Que ele durma ou que ele tenha ataque? Fazer o quê? Aí fez um propósito com Deus, disse: Senhor Deus, eu vou diminuir esse remédio. Ele tomava 1,5 do lamotrigina por dia, eu disse: vou colocar meio de lamotrigina e 2 de paquene, porque era 5 comprimidos de paquene, 3 vezes ao dia. Parece-me que era isso. Não, 5 por dia, mais 1,5 do outro. E só que iria aumentar, porque não tinha controlado. E eu fiz esse propósito com Deus, diminuir, disse: vai ser esse e ponto. E os anos já se passaram, não vou precisar data, porque sou ruim de data, mas já faz muitos e muitos anos que ele só toma essa quantia de remédio, e então controlou com essa quantia, e graças a Deus os ataques estão controlados. Só como eu disse, ele não foi curado, mas está controlado. De tempos em tempos, de cada 20 dias, um mês, dá uma sessão de ataque ali, até ele ficar fraquinho, mas pela misericórdia de Deus, Deus já toma do controle. Quando fica difícil, eu coloco o joelho em oração e Deus já ameniza a situação. E graças a Deus, mesmo ele estando com a coluna toda torta, devido a todo o processo, eu ainda consigo ajudar ele no banheiro. Ele depende de mim para tudo, e ele já não é mais atormentado, já não grita, não é irritado, é uma pessoa completamente tranquila, calma. E então Deus fez essa obra maravilhosa. Eu posso sair, eu posso fazer meus afazeres, que sou só eu que cuido dele. E ele é bem controlado, ele é bem calmo, e ainda desencadeou um processo de bexiga. Vou acrescentar isso que eu não tinha colocado, como a irmã pediu. Detalhe que aconteceu: infecção na bexiga violenta, que nem os antibióticos dava jeito. E eu lá de novo nos pés, Senhor, em oração, clamando dia e noite sem parar. Até que Deus me brotou no coração o desejo de dar para ele, e pesquisando, e pesquisei e não achava nada. De tanto pedir, eu descobri que gengibre é uma coisa boa. Então eu sempre dou um pedacinho para ele e controla a bexiga dele, ele faz tudo normal. E quando às vezes eu esqueço e deixo o dia sem dar, volta de novo. Esses dias ele estava com uma febre terrível. E aí eu me lembrei, e aí eu orei e falei: Senhor Deus, eu não vou dar antibiótico, porque já sofre tanto, né? E eu comecei a fazer chá de gengibre, e comecei a dar um pedacinho para mastigar. Já, graças a Deus, está controlado, ele está bem. Então tudo isso Deus tem feito na minha vida. Então, só acrescentando e explicando melhor, conforme a irmã Ângela pediu, espero que fique bem explicado. E tudo isso é para a glória de Deus. E assim Deus tem feito na minha vida. E Deus tem me dado força e tem abençoado ele cada dia mais. E eu tive pensando esses dias na comunhão com Deus. Eu creio que Deus tem um propósito na vida dele, porque eu já pedi para ser feita a unção e ele melhorou, porque ele estava tão mal esses dias que parecia que já ia embora. Eu acredito que Deus tem um propósito na vida dele ainda, que essa página ainda não foi virada. Eu acredito, sinceramente, do fundo do meu coração, que Deus tem algo para cumprir na vida dele, que Deus já me disse que através dele, minha família já foi salvo, meu tio, que era o que criou eu com a minha tia, já foi salvo um outro tio meu, que aceitaram Jesus, e tudo através dele, porque se não fosse o Fábio, meu filho, eu jamais chegaria aos pés de Jesus. E o Senhor sempre coloca no meu coração que mesmo ele sentadinho ali naquela cadeira todo dia, Deus tem usado ele para missão, e muitas almas vão ser salvas através dele, e eu estou fazendo a missão de Deus, e é graças à permissão de Deus que Deus fez na vida dele. Então é isso, espero que tenha ficado bem explicado e que Deus abençoe. Esqueci ali, esses 2 tios que morreram, o Senhor me chamou assim, de repente diz: vai lá e fala para eles. E eu pensei: não vou resistir. O Espírito Santo me incomodou. Um deles era no sábado, e eu fui e eu falei de Jesus, perguntei se ele aceitava Jesus, ele aceitou. Ele andava muito enfermo, dali 15 dias ele morreu. O outro foi o meu tio que morreu, né? Muito enfermo que estava, fazia tempo, muito católico que era, que foi o que me criou, uma pessoa muito boa. E eu sempre orava para Jesus salvar ele. E aí um dia eu fui na casa dele
E eu nunca ficava sozinha com ele, porque lá era cheio de gente, e nesse dia todo mundo saiu e eu comecei a falar de Jesus. Mas só que passou os dias e eu fui de novo e o Senhor disse, ainda não terminou. E aí, para resumir, eu falei de Jesus para ele e perguntei se ele acreditava no céu, na salvação. Ele achava que não existia céu. Eu falei de Jesus e naquele dia também fiquei sozinha com ele. E no dia dele partir dessa terra, o Espírito Santo falou assim para mim: você não falou sobre arrependimento para ele. E eu fui na casa dele bem cedo, todo mundo católico ali, só tinha uma prima minha, prima torta, que era da congregação. Eu falei: vai ser ela mesmo. Eu pedi minha ajuda em oração e ele pediu para mim ler a Bíblia. Já estava falando para eles que gostava de ver ler a Bíblia, lendo a Bíblia. E aí eu falei para ele de Jesus, falei. Perguntei, tio, se ele se arrepende dos pecados, vamos pedir perdão, e ele concordou. E aí oramos junto ali com ele, e ele se arrependeu. E foi lindo, 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 porque ele estava gemendo de dor. Acho que ele devia ter câncer. E a partir daquela oração, deu um choro tão grande em mim. Eu chorei nos pés dele, mas eu chorei copiosamente. Eu derramei a minha alma. Eu não sabia porque eu chorava tanto. Chorava, 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 chorava. E aí entreguei a oração junto com a minha prima e ele dormiu, descansou, ficou numa paz, mas uma paz que vocês não têm noção. E aí eu tinha que vir embora cuidar do meu filho, eu vim. E aí quando eu sei que o testemunho é longo, mas conforme estou lembrando eu vou contando e tudo é verdadeiro. Quando eu cheguei aqui na minha casa, terminei minhas coisas, correndo tudo para voltar a ver ele, fui ler a Bíblia na porta da minha varanda e um beija-flor veio e tocou em mim. E eu pensei assim, ele descansou. E dali os momentos me ligaram que ele tinha partido. É interessante, isso são mistérios que eu não entendo. E passados dias eu fui com a minha outra prima no cemitério e o beija-flor veio e pousou bem em cima da sepultura. São coisas que a gente não entende, não explica, mas foi o que aconteceu. Irmã Ângela, e ali naquela oração, conforme eu vou lembrando que a cabeça da gente é uma caixinha de mistério, ali depois daquela oração ele chamou toda a família e o meu filho, que é o que tem saúde, né, chegou ali também e ele abençoou todo mundo, despediu, pegou na mão dos filhos e ali ficou em silêncio. Foi assim, foi muito lindo. Eu nunca vi alguém assim partir de uma forma tão linda. E pense que no velório dele, a feição dele era linda, era serena. Ele era um homem assim, aqueles homens bigodudos, voltou aquele homem, sabe, de respeito, que estava batido assim na cama, você via, era coisa de Deus. Porque eu já perdi outros familiares e a feição é triste. Mas desses dois, a feição era serena e não tinha tristeza, não da minha parte. Era algo assim sobrenatural. Então, agora acho que eu terminei. Irmã, antes dele partir, eu coloquei esse louvor para ele ouvir. Ver se não fala mesmo. Deus é lindo. Achei que deveria colocar para a irmã ver. Amém, irmã. Obrigada, viu? Eu entendi tudo. Eu não vou fazer como eu queria, colocar em segmento ao que você falou dele, mas eu vou colocar essa explicação como adendo no final do vídeo. Melhora a compreensão da gente, viu? Obrigada, irmã. Vou ver se eu faço isso ainda hoje. Quando estiver pronto, eu te envio um link.